Nós estivemos nas últimas semanas, na verdade nos últimos meses, a ler e a tentar entender um pouco melhor a história de Esther. E nós terminamos este estudo na semana passada e esta semana nós queríamos continuar pensando um bocadinho em Esther e tentando responder à seguinte pergunta: Esther e o Natal, será que tem uma coisa a ver com a outra? Teria Esther algum tipo de ligação com o Natal? Ela viveu cerca de 475 anos antes do nascimento de Jesus. Que relação ela poderia ter com Cristo, quando ela nem sequer viveu na mesma região onde Jesus nasceu? Bem, para nós podermos compreender isto e os irmãos perceberem que afinal até há uma ligação entre Esther e o Natal, eu vou precisar que os irmãos me acompanhem num bocadinho de história. Só um bocadinho, não é muito, mas tenham que ter um bocadinho de paciência. E vou começar por vos mostrar este mapa que vai dar uma ajudazinha. Quero que os irmãos prestem atenção onde estão aquelas duas setas vermelhas a fazerem uma volta, não é? E compreenderem o seguinte: cerca de 1000 anos antes de Cristo, havia uma raça indo-europeia, de origem ariana, que estava na região norte do Mar Cáspio, e esta raça veio a ser conhecida por medos. Os medos deixaram esta zona há cerca de 1000 anos antes de Cristo e migraram, sendo eles uma tribo, um povo nómade, que era criador de gado, sobretudo gado caprino, portanto cabras, e eles migraram desta região para a zona da Samarcanda, a primeira fase da migração deles, onde os irmãos têm ali escrito, é para manter o mapa, ali onde os irmãos têm escrito Pártia ou Bactria, lá daquele lado, era mais ou menos naquela zona, onde hoje seria o Uzbequistão. Eles ali permaneceram durante algumas décadas, não muito mais do que um século, e sendo um povo nómade que estava à procura de uma terra que lhes desse mais jeito, tornaram a migrar e foram então se fixar na zona que seria hoje o Iraque, que os irmãos veem ali escrita como Média, ao lado da Babilônia. É uma região já na Mesopotâmia, uma região com bastantes rios e que favorecia o pasto para o tipo de gado que eles tinham. Por volta do ano 800, por volta de 800 a.C., eles tinham-se centrado nesta região à volta de um vale, aonde vieram a estabelecer uma cidade, a cidade de Ecbátana, que foi a sua primeira e mais importante capital. E foi aí que surgiu a primeira cidade central de um reino dos Medos unidos. Os Medos eram formados por vários povos, tinham vários chefes, vários líderes, mas finalmente nesta época eles temos na história a descrição do seu primeiro rei. Foi o rei Deioces. Nesta altura, entre os Medos, começava a surgir uma classe sacerdotal que seguia a religião de Zoroastro, cujo profeta era Zaratrusta, e este grupo começou a definir as leis e as regras que regeriam a forma como os reis e os governantes dos Medos funcionariam. Esta classe sacerdotal era formada por sábios e sacerdotes, e ao longo dos tempos eles foram se tornando cada vez mais importantes e passaram a ser os conselheiros dos reis. O rei Medo mais importante de todos foi o rei Ciaxares. Ele foi muito importante porque foi um dos chefes militares que permitiu a expansão dos Medos e que ajudou os babilônios na destruição da cidade de Nínive, que era na altura a capital do império mais importante da região, que era a Assíria. A Assíria caiu por mão dos babilônios, mas por ajuda importante por parte dos Medos. Nesta altura, paralelamente ao Império Babilônico, os Medos estabeleceram um reino que se tornou famoso pelo seu luxo. Eles que tinham sido pastores nómades vivendo em tendas durante tantos séculos, de repente dedicaram-se a construir a coisas de facto muito grandiosas e a viverem sobre um luxo extremo. E normalmente isto, quando acontece, faz com que um império caia. E logo a seguir a este rei tão importante e tão forte, o filho dele foi um péssimo governante, apenas preocupado em aproveitar a riqueza, em desprezá-la, e por isso os Medos foram
foram dominados por um povo vizinho com quem eles tinham estabelecido muitas ligações e que passou a ser o povo dominante da região. Este povo que os dominou tinha como seu líder principal o rei Ciro. Estou falando dos persas. O que aconteceu, irmãos, é o seguinte: os persas importaram, digamos assim, aceitaram muitos aspectos da cultura dos medos. Então, por exemplo, a língua ariana persa é uma língua que é dos medos. O seu alfabeto de 36 letras é um alfabeto que foi desenvolvido pelos medos. A utilização da argila para tomar nota dos aspectos da história e da lei, em vez do pergaminho, era uma prática dos medos. O uso da coluna na arquitetura e um código muito restrito de leis estabelecidas, leis morais e religiosas. A própria religião de Zoroastro, tudo isto os persas adotaram dos medos. É por isso que quando nós lemos na história a respeito do Império Persa, muitas vezes os irmãos vão encontrar Império Medo-Persa, porque de facto os medos passaram a ser uma influência muito forte e os seus conselheiros, esta classe sacerdotal de sábios, que de certa maneira eram os conselheiros principais dos reis dos medos, continuaram a vigorar, mas agora como conselheiros importantes dos reis da Pérsia. Ciro permitiu que houvesse esta presença destes sábios na sua corte, e nós sabemos que assim era, porque quando Dario foi elevado ao poder entre os persas, ele tinha uma corte com um conjunto de sábios. E nós sabemos disto porque nós lemos isto na Palavra de Deus e sabemos que um dos sábios importantes que se tornou influência enorme dentro do seu reinado foi Daniel. Nesta altura, Daniel já seria um homem de bastante idade, mas ele fazia parte dos sábios que ajudavam a aconselhar o rei. As leis que estavam estabelecidas por estes sábios governavam o império. Eles eram especializados em medicina, matemática, química e astronomia. Eram eles que liam as estrelas e procuravam entender aquilo que estava acontecendo. Estes conselheiros reais eram também especialistas em interpretar sonhos e em ler as estrelas. Os irmãos devem se lembrar que quando os reis daquela região tinham sonhos, mandavam chamar os sábios para poderem ser orientados. E com o tempo estes homens, esta classe, este grupo sacerdotal originário dos medos, veio a ser conhecido como magos. E agora os irmãos já sabem qual é a ligação entre Esther e o Natal. É relativamente fácil nós chegarmos lá. Quando nós lemos que no tempo de Esther havia uma lista de homens que eram importantes como conselheiros reais, provavelmente estamos lendo a lista de homens que faziam parte desta classe sacerdotal. É provável, porque os nomes persas e medos eram nomes praticamente iguais, e portanto não temos muita dúvida de que ali deviam estar alguns destes homens que tinham vindo desta raça mais antiga. Não temos dificuldade em entender que estes homens, ocupando esta posição tão importante, foram influenciados pela ascensão dos judeus em termos de poder. Quando Mardoqueu tornou-se o ministro mais importante de Estado, quando Esther, a rainha, é identificada como sendo judia, certamente estes homens de Estado, que eram sábios, que aconselhavam os reis, perceberam a importância deste povo e provavelmente passaram a dar atenção àquilo que era feito entre o povo de Israel. É também interessante notar, irmãos, que os magos aceitavam entre as suas fileiras membros que pertencessem a outras etnias, a outras raças e mesmo a outras religiões. E, portanto, é muito provável que houvesse judeus que também pertenciam, ou pelo menos tinham estudado junto com estes magos ali no Oriente. Quando o Império Persa caiu, os gregos que sucederam, sob a orientação de Alexandre o Grande, não baniu esta classe sacerdotal. Alexandre estava muito preocupado em manter a cultura dos povos locais e em incorporar a sua arte e o seu conhecimento. É por isso que nós sabemos que os magos continuaram a ser importantes, mesmo após a dominação dos gregos. Nós não temos muitas imagens que possam nos falar a respeito dos medos. Sabemos que eles tornaram-se um povo famoso pela guerra também,
eram guerreiros muito ferozes, sobretudo eram especializados na utilização do arco e flecha. Nós então sabemos que este grupo de homens, os magos, estes sábios, faziam certamente parte da corte do rei Assuero e da rainha Ester, influenciados pela cultura destes dois importantes judeus, passaram a dar atenção também aos textos judaicos. É provavelmente por isso que eles conheciam as profecias que falavam a respeito de Israel. Os irmãos lembram-se quando nós lemos os últimos capítulos de Ester, que nos dizem que o temor de Deus, o temor do povo de Israel caiu sobre todos os povos da região, que em todos os lugares do império as pessoas passaram a olhar os judeus com uma forma diferente. Certamente isto tinha a ver com o fato de eles terem percebido que o Deus de Israel tinha mudado a história. De repente eles iam ser destruídos e em vez de ser destruídos tiveram uma vitória sobre os seus inimigos. E estes sábios certamente estiveram envolvidos nesta história, perceberam isto e começaram a dar uma outra atenção ao povo de Israel. É provável que foi também por isso que eles passaram a avaliar os sinais do céu de uma maneira diferente. O planeta Júpiter era considerado pelos antigos a estrela real e o planeta Saturno era a estrela protetora de Israel. E é interessante porque uma das possibilidades para o sinal que apareceu no céu, indicando o nascimento de Jesus, é o alinhamento destes dois planetas, e que teria acontecido aproximadamente 5 a 7 anos antes daquilo que nós estabelecemos como a era cristã, sabendo nós que Jesus não nasceu no ano 0, mas nasceu pelo menos 5 anos antes. Logo, a ascensão de Ester e a colocação de Mardoqueu como primeiro-ministro marcou os magos da antiga Média para passarem a olhar Israel de uma maneira diferente. E tendo dito isto, convido os irmãos a recordarmos o que a palavra nos fala a respeito destes homens. Está lá em Mateus, capítulo 2. Em Mateus 2 nós lemos a partir do versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar ao meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino, com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Este é o que nós temos na palavra a respeito dos magos. Algumas das imagens clássicas que temos a respeito dos magos são estas, por exemplo. Esta é uma imagem medieval, bem clássica. Aqui nós já temos a designação dos 3, não é? 3 magos, como se tornou habitual dizer, sendo que nós sabemos pelo texto bíblico que eles não eram 3, provavelmente não eram 3, e de certeza que não eram reis, mas pronto, passaram-se a usar os 3 reis magos, que de facto apenas eram magos. Outra imagem também bastante clássica, esta usada nos cartões postais, os magos viajando sozinhos, cada um no seu camelo e levando grandes fortunas. Muito pouco provável, irmãos. Naquele tempo as viagens
eram feitas em caravanas. Não se podia fazer este tipo de viagens com tão pouca gente, era profundamente arriscado. Uma outra imagem, esta possivelmente mais real, tenta mostrar uma caravana. Aqui é uma imagem atribuída eventualmente, poderia ser qualquer caravana naquela época. Certamente a caravana era suficientemente grande para causar moça numa cidade do tamanho de Jerusalém. Jerusalém não era uma cidade pequena. Jerusalém estava acostumada a receber caravanas. Era uma cidade de passagem, era uma cidade famosa, era uma cidade que recebia muitos peregrinos ao longo do ano. Não era meia dúzia de pessoas a chegarem com os seus camelos que iam fazer Jerusalém parar. Era preciso que fosse uma caravana significativa e que causasse impressão, impacto, porque eles foram recebidos pelo próprio rei Herodes. Portanto, esta imagem talvez um bocadinho mais próxima. Por fim, esta é uma imagem que tenta mostrar uma certa confusão com a ideia, muitas vezes nós vemos repetida, dos magos chegando à presença de José e Maria e vendo o menino ainda na manjedoura. Irmãos, o texto bíblico diz claramente que eles entraram numa casa, porque evidentemente que entre o nascimento de Jesus e a chegada dos magos passou-se um bom tempo. É por isso que Herodes vai fazer um intervalo de 2 anos para baixo, porque Jesus talvez já tivesse, provavelmente já muitos meses de idade, e portanto ele não podia arriscar perder o menino, mas certamente não foi na noite em que Jesus nasceu. A ideia dos três reis tem muitas bases por onde se lhe pegue normalmente. A ideia torna-se cristalizada a partir da descoberta que foi feita pela mãe do imperador Constantino. Constantino foi um imperador romano que teoricamente se converteu ao cristianismo. A mãe dele foi uma cristã muito convicta e que partiu para a Palestina com uma grande quantidade de peritos para tentar encontrar o máximo possível a respeito da história de Jesus. Foi ela a responsável pela identificação, junto com os sábios que com ela foram, do local onde Jesus teria sido crucificado e da respectiva do grande templo à volta do local, onde teria sido o sepulcro em que Jesus teria sido colocado, assim como o local exato onde o bebé Jesus teria sido posto na cidade de Belém. Os irmãos sabem que existe o local, quem vai lá, entra, tem que se abaixar para beijar, há uma estrela muito grande pintada no chão, para as pessoas saberem que foi ali que foi colocado o menino. Como é que ela conseguiu saber isto tanto tempo depois, eu não sei, irmãos, mas pronto, está lá. Nesta viagem, ou neste percurso, a certa altura encontrou-se uma sepultura com 3 esqueletos muito bem conservados. Então criou-se a ideia de que seria o esqueleto dos 3 reis magos. Repito, não eram reis e dificilmente seriam 3. Inclusive esta ideia vai bastante contra o texto bíblico, porque o texto bíblico dá-nos claramente a ideia de que o Senhor mostra a eles como podem escapar de Herodes. E, portanto, eles não devem ter sido mortos, mas devem ter voltado à sua terra sem problema. A fixação oficial deste número dá-se aproximadamente só no século VI, portanto, muito tempo depois de Jesus ter nascido, e estava ligada, por exemplo, à Trindade, e por isso seriam 3, ou às 3 principais raças que existem do mundo, que são os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e assim cada um deles representaria um destes povos. E os irmãos sabem que na tradição os 3 magos são um de cada raça, não é? Nós temos um que é bem oriental, nós temos um que é africano e nós temos um que é mais do lado europeu, segundo alguns identificam, Baltazar seria grego. Mas isto é apenas teoria, irmãos, porque em termos clássicos nós não temos nada disto. A verdade é que a Igreja Oriental mantém a tradição de 12 magos, porque diz que seria um para cada tribo de Israel. Há representações históricas antigas que falam de 2, de 5, de 7 ou até de 11 magos. Esta dos 11 achei curiosa, porque seria uma profecia dos discípulos que ficariam fiéis. Irmãos, não deixa de ser um bocado engraçado. Não existe absolutamente base bíblica nenhuma para estas ideias. O que nós sabemos é, os magos foram em grupo. Eles eram sábios, que estudavam as estrelas, entre outras coisas. Não poderiam fazer esta viagem sem uma caravana significativa. Os 3 presentes eram presentes significativos pelo seu valor em si, aquilo que eles representavam no seu ato de adoração a Jesus.
o que é importante para nós percebermos e guardarmos na lição, ou nas lições, muitas que nós poderíamos tirar daquilo que esta visita dos magos nos traz. Primeiro, disponibilidade para aprender. Vemos aqui um povo que pertencia a uma outra raça, que vivia num outro lugar do mundo, mas que tinha sido tocado pela mensagem da esperança de Israel. Eles não se fecharam na sua própria cultura, nos seus próprios costumes, mas estavam abertos o suficiente para entender que a vinda do Messias de Israel poderia representar algo para toda a humanidade. E tendo chegado a este entendimento, eles estavam dispostos a fazer o sacrifício necessário para verificarem em primeira mão aquilo que estava a acontecer. Irmãos, eu não consigo nunca deixar de ficar deslumbrado cada vez que leio esta história. Eu não consigo ultrapassar a minha surpresa de um fato extremamente simples. Como é que foi possível que estes homens tivessem viajado de tão longe, uma viagem tão difícil, chegassem a Jerusalém, convocassem os escribas, cuja única função era estudar e copiar e ler as profecias, tivessem arguído especificamente sobre o Messias de Israel, tivessem tido a resposta, e eles foram até ao fim, viajando tão longe, e os escribas e os estudiosos judeus, que estavam ali a meros 12 quilómetros, não foram capazes, nem por curiosidade, eles se deslocaram a Belém para saber o que é que tinha acontecido. Eu confesso, irmãos, que cada Natal, cada vez que leio este texto, sempre fico com esta impressão. E não deixa de ser algo interessante. Talvez não esteja muito longe daquilo que Jesus vai dizer mais tarde. O profeta na sua terra não tem honra. Nós costumamos usar no nosso conjunto de provérbios portugueses, santo da casa não faz milagre. Talvez, quando eles pensavam em Belém, aquela aldeiazinha, sem importância, ali tão perto, uma coisa que eles tinham visto tantas vezes, eles talvez achassem uma coisa banal, sem importância absolutamente nenhuma. É verdade, irmãos, nós temos que conhecer, é verdade. Agradecemos aos irmãos que oraram no fim de semana passado por nós. Tivemos a oportunidade de estar num retiro de casais na Alemanha. E no dia que chegamos, estava a nevar. E para a Ida foi uma experiência muito interessante, porque foi a primeira vez na vida que ela viu neve. E estava muito entusiasmada por ver a neve a cair, por poder tocar a neve, por ver aquela paisagem tão bonitinha, daquela aldeia alemã, nas montanhas, toda cobertinha de neve. E as pessoas à nossa volta não ligavam a mínima. Eles só estavam preocupados com o transtorno que a neve traz. E traz muito transtorno, eu reconheço que traz. Mas para quem nunca tinha visto, irmãos, era tão bonito. Mas para quem está acostumado é banal. Há aqui uma lição para nós. Não permitirmos esta excessiva familiaridade que nos faz deixar de ver aquilo que Deus pode fazer. O Senhor pode atuar usando o instrumento que Ele quiser. Só que às vezes o instrumento é-nos tão conhecido, está tão próximo, que nós não percebemos. Às vezes pode estar na nossa casa, às vezes pode ser um filho, às vezes pode ser um amigo, pode ser um vizinho. E nós às vezes corremos o risco de desprezar por estar tão próximo. E não devemos fazer isto, porque esta é uma das lições que nós aprendemos com esta história dos magos. Sem dúvida que é impressionante para nós recordarmos e lendo esta história, vermos a sua fé. Estes homens estavam acostumados a cortes orientais, à riqueza, à opulência, de andar junto de reis, de aconselhar imperadores. No entretanto, eles deslocam-se tão longe, irmãos, para uma pequena aldeia, numa província sem importância dentro do mundo romano, e eles encontram naquela casa uma criança, um bebé judeu, uma família claramente humilde, mas eles reconhecem nesta criancinha o Messias da humanidade. É preciso muita fé, irmãos. É preciso muita fé. Não era o Jesus que fazia milagres. Eles não assistiram Jesus curando. Eles não assistiram Jesus multiplicando pães. Eles viram um bebé.
mas eles creram. E isto é, sem dúvida, algo que deve ser marcante e deve nos ajudar a pensar. E eles levaram as prendas. Muita gente acredita que esta é a origem da razão pela qual nós damos prendas no Natal. Existem várias culturas, como os irmãos sabem, em que as prendas só são dadas no dia dos Magos, que é no dia 6 de janeiro. As nossas crianças não gostam nada quando a gente diz isso a eles, porque eles querem, antes do dia 25 já querem receber, então quando a gente diz que tem que esperar até o dia 6 de janeiro, ficam todos zangados. Mas há muitas culturas no mundo que são assim. Por exemplo, os nossos irmãos na Ucrânia só festejam no início de janeiro, não é? 6 para 7 de janeiro, e não quando nós festejamos. Enfim, são culturas que pensam de forma diferente. Mas o que é importante aqui, irmãos, é lembrarmos isto. Eles não ousaram ir à presença de Jesus de mãos vazias. Nós não podemos ir à presença do Senhor de mãos vazias. Mas um dia vamos ter que ir à presença dEle. E é bom pensar o que é que nós vamos levar. Ouro, incenso e mirra já não precisa. Não vale a pena ficarmos preocupados com isso. Mas nós sabemos o que é que Ele quer que nós levemos. E certamente Ele vai estar atento àquilo que nós podemos lhe levar. Que não corramos nunca o risco de chegar à presença do Senhor de mãos vazias. Os magos foram de tão longe, mas lhe foram carregados com aquilo que tinham de melhor para ofertar ao Senhor Jesus. Especulações sobre como foi usado o ouro, o incenso e a mirra existem muitas, são muito bonitas, muito interessantes. Inclusive há uma história muito bonita, se os irmãos nunca viram, nunca leram ou nunca viram o filme, vale a pena, é um filme muito bonito, muito interessante, chama-se O Quarto Mago, pegando a ideia de que eles eram 3, seriam 4, mas um deles perde-se no caminho e vai demorar só 30 anos para encontrar Jesus, não é? Porque ele só vai encontrar Jesus no caminho já da crucificação, e nem isso ele consegue, ele perde-se. Mas é uma história muito bonita, que tem uma lição cristã muito interessante, mas isso é especulação e ficção. Fiquemos com aquilo que a palavra do Senhor nos dá, que certamente é riqueza extraordinária, porque inspirada por Deus.